a maior fraude bancária da história do Brasil. 40 bilhões de reais envolvidos, 800 mil pessoas perdendo sua grana. O ministro do STF que está cuidando do caso, o cara treta com a Polícia Federal. É tão grande essa história que tá parecendo até novela da Globo. Mas bora pro começo aqui. Meu nome é Yasmin Manzini e esse é o canal Campus do Dinheiro. E hoje você vai saber sobre atualizações do Banco Master e a loucura que o nosso adorável ministro da Justiça, Dias Toffoli, está fazendo aí suas decisões com relações a esse caso. Antes disso, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para outras pessoas para ficar sabendo dessa fofoca política, podemos assim dizer. Vamos começar com... Existe um banco chamado Banco Master. O dono dele é um cara chamado Daniel Borcari. Ou então vamos, no nosso jeitinho brasileiro, chamado de Daniel Voldemort, o vilão de Harry Potter, porque ele é. A Polícia Federal, ela descobriu que esse banco estava fazendo, captando dinheiro de investidores normais, como eu e você, por exemplo, através de um fundo chamado de CDB, que é uma alternativa das pessoas que querem ganhar um pouquinho mais do que simplesmente deixar seu dinheiro parado na poupança. Aquele investimento básico. A caixinha, o cofrinho da Nubank. Aí o dono, esse banco Master, ele estava desviando esse dinheiro para empresas fantasmas. Pegou a linha? Tipo assim, ele pegava seu dinheiro, criava um fundo de investimento fake, mandava essa grana para empresas que não existia de verdade. E uma dessas empresas era nada menos do que uma clínica médica que tinha R$0 de capital. Faturava menos de 60 mil reais por ano. Menos de 60 mil reais por ano. Mas ela emitiu 361 milhões em títulos. A presidente dessa empresa recebia auxílio emergencial na pandemia. Bom, eu vou ser ingênua em pensar que ela foi contratada, teve uma oportunidade de ascender socialmente e se tornar presidente de uma clínica médica que faturava 60 mil reais. Vocês também, hein? Comenta aí se vocês acreditam nisso, ok? No total, os investigadores descobriram um esquema de 5,77 bilhões de reais em fraude. E quando o Banco Central decretou a liquidação do banco em novembro, 800 mil pessoas, investidores, ficaram assim, ó, que nem a minha mão tá agora, vazia, segurando nada. Mas aí que a história começa a ficar interessante, né? Recentemente, nessas últimas atualizações, que é a seguinte. Nosso sistema judiciário, ele tem 3 instâncias. Primeira instância, segunda instância e a terceira instância. A terceira instância, ela é julgada pelo STJ e o STF, Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Esse juizinho aqui, chamado Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, nosso adorável ministro, lembra dele que ele é uma pessoa muito importante. Ele entra nesse caso aí, perfeito? Ele tira esse caso da primeira instância e leva para a segunda instância, perfeito? Perfeito. Ele puxa o caso para ele. Mas é aí que começa a loucura, né? Vamos lá? Gente, isso não é crime não, nada do tipo antiético não. Isso pode efetivamente acontecer em casos especiais. E uma fraude que envolve 800 mil pessoas do nosso país, eu acho que pode ser considerado, sim, um caso extraordinário. Comenta aqui nos comentários se vocês concordam com isso ou não. Mas ele não cometeu nenhum crime, ou nenhuma fraude, ou nenhum ato ilícito com isso, perfeito? Mas vamos aí. A primeira, não vou dizer que é a primeira, mas um dos comandos do nosso adorável ministro, nesse caso, foi decretar sigilo absoluto desse processo. Ninguém pode saber de nada. Ninguém pode saber o que está acontecendo nesse processo. Se quer saber desse processo, você vai num jornal. Vai ler jornal, espera
que isso passe no Jornal Nacional, apesar que o Jornal Nacional não está passando nenhuma atualização a respeito desse assunto recentemente, mas vai procurar saber na internet através de veículos de imprensa. Porque se você for procurar qualquer coisa com relação a esse processo, você que foi afetado com isso, não vai poder saber. E os curiosos de plantão, que nem eu, que não foi afetado com isso, graças a Deus, também não pode saber. Uma maravilha, porque nosso ministro decretou sigilo absoluto a respeito desse assunto. Aí vem a operação policial, né? No dia 14 de janeiro, numa quarta-feira, a Operação Complice Zero, 42 mandados de busca e apreensão bloqueia mais de 5,7 bilhões em bens. Queria ter essa quantidade aí também. A Polícia Federal, ela apreende celulares, computadores, documentos e etc. E aí agora vem a segunda, vamos definir por segunda, né? Segunda decisão que deixou todo mundo de queixo caído, né? Porque, tipo assim, você não vai acreditar nisso. Em 24 horas, o nosso adorável ministro mudou de ideia 3 vezes. Uma de manhã, vamos colocar uma de manhã, uma de tarde e uma de noite. Legal? Toff manda lacrar tudo e mandar para o Supremo Tribunal Federal todos os bens e provas que foram apreendidos pela Polícia Federal. Vai tudo lá pro STF. A Polícia Federal diz, peraí, como assim? A gente precisa fazer a perícia. Tipo, agora, imediatamente, senão os caras podem apagar tudo. Pode ter um ataque hacker e apagar tudo de prova que a gente tem nessas tecnologias aí. A gente precisa fazer isso imediatamente. Faz sentido, né? A gente que faz parte da geração Z, não sei de qual geração você faz, pode até ser milênio, mas é de conhecimento comum que ataques hackers podem acontecer e apagar coisas. Eu venho aqui no meu celular, posso apagar todas as informações que eu tenho no meu celular. Mas vamos lá, editar. Toff recua. Legal, mudou de ideia. Agora ele manda tudo para Procuradoria Geral da República, beleza? Pelo menos agora vai ter perícia, né? Porque antes não ia ter, ia mandar pro Supremo. Mas aí a Polícia Federal continua sem acesso. Os caras investigaram o caso por meses, vale lembrar. E eles não podem mexer na prova. Aí de noite, vamos colocar assim, de madrugada, na quinta-feira, vem a cereja do bolo. Toff autoriza que a polícia tenha acesso, mas vai escolher a dedo quem vai trabalhar nesse caso. E aí eles vão escolher os seguintes peritos: Luiz Felipe da Cruz, Tiago Barroto Melo, Enelso Candeia da Cruz e Lourenço Vic. Tem 2 da Cruz aqui, hein? Parece família Silva, tem um monte de gente. Todos são peritos da Polícia Federal, perfeitos, são pessoas competentes, tá tudo certo até aí, só tem o problema que a cúpula da Polícia Federal, ela não foi consultada. Os investigadores que estão trabalhando no caso, de novo, não foram chamados para fazer parte da perícia. E como a Polícia Federal soube que eles iam ter acesso à perícia, iam poder fazer, mas as pessoas que vão fazer a perícia pela imprensa, do Jornal Nacional, eles têm que ler pela CNN, pelo UOL, pela Terra, pela Folha de São Paulo. Vai ter que ler jornal impresso, porque não passou na televisão também não. Pelo menos não que eu tenha visto. Eu posso não ter visto o jornal também, posso estar errado, perfeito? Mas vamos dar continuidade ao caso, porque não para por aí. A Polícia Federal estava planejando colher depoimento dos investigados através dos dias 23, 24, 25, 26, 27, 28 dias. 6 dias de coletas de depoimentos para fazer tudo direitinho. O Toff falou: não, reduz para 2 dias. Justificativo oficial: falta sala de audiência no STF. Falta pessoa. O ministro da Justiça, eu não vou puxar a informação aqui agora, porque eu estou gravando o vídeo, senão vou perder o fio da meada.
mas deve fazer no mês em torno de 30 mil reais. Brincando. É um dos salários mais privilegiados de um servidor público do nosso país. É a instância mais privilegiada, a última decisão final do nosso país. Acabou. Você toma a decisão, não tem mais volta atrás. É um cargo privilegiadíssimo, ele é um cargo que podemos dizer que você olha a pessoa assim, ó, de cima para baixo, né? Classe média legal, classe média alta do nosso país, se bestar até rico, levando em consideração tanto de auxílio bonificado que vocês recebem. Você quer me dizer que o Supremo Tribunal Federal do nosso país, que é o Suprasuma, que é um órgão independente, que não pode ter suas decisões intrometidas para presidente nem senado, sua decisão é a final, não tem sala de audiência, que falta pessoas para trabalhar no STF? Tem um cara de idiota, né? Você que tá me assistindo, tem cara de idiota também? Porque parece que eu tenho. Mas vamos lá. Porque a Polícia Federal tem uma leitura sobre isso, que é o ministro tá desconfiado. Que ele tá achando que a Polícia Federal vai manipular as investigações, então precisa encurtar tudo. Tem um agente secreto lá, tem um Wagner Moura lá, na Polícia Federal agora. Aí a Polícia Federal falou com a CNN, né? Isso está numa uma das muitas reportagens que eles fizeram. Entrar lá no site dele porque foram muitas, ok? Que eles disseram a seguinte frase: saiu da inércia esperada para um juiz. Está agindo como investigador, definindo passos que não são natural dele. Juiz não tem poder de investigar pertence à polícia. É isso que ele está querendo dizer. O Toff está metendo a mão em coisas que não é da alçada dele. Mas aí a gente tem o suprasuma do caso, né? Que é maravilhoso. Maravilhoso. Fabiano Zettel, cunhado do Daniel Borcari, o nosso Voldemort, ele é cunhado do nosso Voldemort. Fabiano, cunhado, ele é o Gabigol do Neymar. Pegou? Daniel Borcari, o Voldemort, o dono do Banco Master. O Fabiano, é só para deixar isso claro no vídeo de vocês, investiu 20 milhões de reais num fundo. E esse fundo comprou nada mais e nada menos do que uma participação no resort no interior do nosso grandíssimo Paraná, chamado Taitai. Adivinha quem é o dono do resort Taitai? Mário Humberto Degani, José Carlos Dias Toff, José Eugênio Dias Toff, primos do nosso adorável ministro Dias Toff, primo de primeiro e segundo grau. Não sei vocês, mas eu tenho contato com meu primo de primeiro grau, Davi. Ele é filho da minha tia Priscila. Vocês têm? Eu tenho.
Não sei se vocês entenderam aqui. Então eu vou resumir para vocês. O dinheiro da família investigado foi usado para comprar uma parte de um resort de um negócio que pertencia à família do ministro que conduz a investigação da maior esquema de fraude do nosso país. Dorme com as. Como diz Renato Russo, que país é esse? Que país é esse? Não estou dizendo que isso é crime, ok? Estou dizendo não. Não sou juiz, não terminei a faculdade de Direito, então eu não sou juiz também, não sou promotor, não posso assumir esses casos, mas, na minha visão, tem no mínimo um conflito de interesse ou um conflito gigantesco de interesse que levanta a seguinte questão: esse ministro deveria estar conduzindo esse caso? Se por um acaso esse vídeo chegar a uma das 800 mil pessoas que foram afetadas pelo caso do Banco Master, gostaria que o nosso adorável Tofinho, nosso adorável ministro Tofinho, que está agindo como investigador, como polícia, que está colocando esse caso em sigilo absoluto, que tem familiares envolvidos com a família do julgado, do investigado, da família do Lord Voldemort, queria que estivesse conduzindo esse caso. Porque se você é um desses 800 mil investidores que estão esperando receber seu dinheiro, o fundo garantidor de crédito vai pagar 40,6 bilhões de reais. Mas tem um limite. Por pessoa, só vão receber 250 mil reais. Investir 1 milhão de reais. Perdeu 750 milhões de reais. Perdeu já. Perdeu. Tá bem que eu não investi dinheiro. Se você investiu, rapaz, só lamento por você. Só lamento por você. Mas eu aqui sou advogada não. Também não sou juiz, mas estudei até o 7º período de direito. E uma coisa a gente aprende com a vida. E nesse caso aqui, eu acho que podemos dizer que quando tem fumaça, vale a pena investigar se há fogo. E nesse caso, minha concepção, parece que não tem só fumaça. Tem uma tempestade, um incêndio criminoso acontecendo. Porque, veja bem, vocês anotaram os tópicos que nós abordamos aqui? Deixa eu explicar os pontos-chave. O ministro puxa o caso da primeira instância para a última. Até aí, tudo bem, tudo legal, tudo certo, pode acontecer. Ele decreta sigilo absoluto desse caso concreto. Primeiro ponto de desconfiança. Por quê? Muda a decisão 3 vezes em 24 horas. Isso para mim mostra indecisão. O juiz indeciso não pode definir um caso que me roubou dinheiro. Eu não ia crer isso. Que escolhe perito sem consultar a Polícia Federal. É o que? Ditadura aqui? Que reduz prazos de depoimento, que é um serviço medíocre, que afeta 800 mil pessoas que perderam dinheiro, que trata o Banco Central como suspeito. Até aí, se a suspeita dele estiver certa, a gente tá fudido. Ó, o que o cara que sabe que emitiu o dinheiro da nossa moeda, que tem acesso
ao dinheiro do nosso Pix, quando a gente faz transferências bancárias. Quem controla isso é o Banco Central. Se o Banco Central está envolvido nisso, estão ferrados. Mas aí os primos recebem investimento da família do investigado, da família do Lord Voldemort, e ele continua no caso? Xandão, Carmen Lúcia, pode? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 coisas é suspeita aí nesse caso, né? Eu não sei como isso vai terminar, mas sei que 800 mil pessoas perderam dinheiro nessa fraude, né? Sei que a investigação está sendo conduzida de um jeito, como diz Sorriso Maroto, diferente, muito diferente. É diferente. É diferente. Bem diferente. Eu acho que como população e como uma pessoa muito curiosa, a gente tem direito de saber o que está rolando nesse processinho aí. Isso não é só sobre um banco, isso é sobre confiança de instituição. Você está botando em xeque confiança no Banco Central do nosso país. Você está colocando em xeque a Polícia Federal do nosso país. O ministro está botando em xeque a Polícia Federal por desconfiança e o Banco Central. São duas entidades muito importantes para o nosso país. E a gente precisa, se você está colocando TOF em xeque essas duas instituições públicas do nosso país que envolvem diretamente com a nossa segurança e com o nosso dinheiro, esse processo não tem que estar em sigilo de justiça não. Fica aqui minha pergunta para vocês, o que vocês acham disso tudo? Deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo. Se você ficou até aqui, faça o favor de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo para quem precisa saber sobre o caso e as últimas atualizações do Banco Master, porque quanto mais a gente sabe dessa história, melhor. Principalmente. Enfim, né? Se você ficou até aqui, faça o favor de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo para quem precisa saber sobre o caso e as últimas atualizações do Banco Master. Comente aqui se você concorda sobre a atitude do Tofinho, porque tem muita coisa errada na minha concepção, tem muita coisa suspeita na minha concepção e a gente não tem satisfação do que está acontecendo, né? Porque quanto mais a gente sabe dessa história, melhor. Principalmente. Enfim, né? Se você ficou até aqui, faça o favor de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo para quem precisa saber sobre o caso e as últimas atualizações do Banco Master. Comente aqui se você concorda sobre a atitude do Tofinho, porque tem muita coisa errada na minha concepção, tem muita coisa suspeita na minha concepção e a gente não tem satisfação do que está acontecendo, né?